And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, especificamente, para falar de um assunto. O assunto é o seguinte: o porquê tantos games copiam Dark Souls, por que tantos games estão saindo com bastante coisas que vêm de Dark Souls. Beleza? Então, antes de mais nada, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e digam tudo o que vocês estiverem achando. Sem mais delongas, bora com o nosso vídeo de hoje, de o porquê Dark Souls influencia em muitos games, beleza? Então, bora de vídeo! And the furtive pygmy, so easily forgotten. De verdade mesmo, eu acho que nem a From Software sabia o tamanho do sucesso que viria a seguir com esse game chamado Dark Souls. Na verdade, era uma aposta e realmente era algo que ninguém podia prever. E após o game ser lançado, primeiramente as primeiras impressões era que absurdo, que dificuldade, mas aí as pessoas foram começando a entender o estilo Souls de jogar, o estilo Dark Souls de jogar, e criou-se um novo modo de game. Com isso veio o segundo título da série, o terceiro, com enormes sucessos, e seguidamente de Bloodborne e outros games ao mesmo estilo e da mesma produtora. Inclusive Sekiro é o último game que também bebe da mesma água. E é o seguinte, o sucesso foi estrondoso, realmente criou-se comunidades. Aliás, a comunidade de Dark Souls, da saga Souls, ela é muito grande, e com isso esse game passou a ser inspiração para muitos outros games. E de um tempo para cá, uma enxurrada de games vem saindo com esse mesmo, ou com essa mesma tentativa de trazer aspectos semelhantes a Dark Souls, seja em nível de dificuldade, sejam desafios bem altos, sejam nas próprias mecânicas, nas mecânicas de inimigos, nas mecânicas da estamina, com vários e vários aspectos baseados em Dark Souls. Então nós vamos entender o motivo de tantos games parecidos com Dark Souls, beleza? O primeiro motivo é o seguinte: Dark Souls ele não é apenas um game difícil, um game com altos níveis de dificuldade e tudo mais, né? As suas mecânicas são ótimas. Eu acho que Dark Souls trouxe um modo diferente de jogar. E por mais que alguns games ainda copiam ou tentam trazer, não fica a mesma coisa que a From Software trouxe em Dark Souls. Dark Souls tem todo um charme de um grande game. Dark Souls ele tem uma história cativante, uma história intrigante, onde ela não é contada diretamente ao jogador, como a maioria dos games, que ao começar a história já é entregue e nós sabemos o que nós precisamos fazer para fechá-la de uma maneira com um sucesso. Dark Souls, pelo contrário, Dark Souls ele nos explica a história realmente muito, mas muito pela metade. Uma história que até mesmo quando a gente zera o game, ela não é completa, ela não é contada por completo. E nisso geram muitas teorias, geram muitas discussões, conversas, fóruns, e com isso a comunidade se tornou enorme. Até porque é uma história que ela é intrigante e ela tem influência na gameplay. É um game que a história influencia diretamente no nosso personagem. O primeiro título principalmente, que é o vídeo que eu estou trazendo aqui hoje, que é o início de tudo, que para mim até hoje é o melhor Dark Souls. Eu sou particularmente, eu sou muito fã de Dark Souls 1. Então ele traz todo esse charme após nosso personagem começar praticamente sem nada, apenas com um pedaço de espada, e a gente se depara com grandes inimigos e realmente não sabe o que fazer. O primeiro boss do game é simplesmente indestrutível aos olhos de quem está apenas com aquela pequena e meia espada na mão. Então realmente é um game que não nos mostra, não nos diz nada. A história ela é contada através de alguns NPCs durante o game. Então se a gente deixar passar alguma coisa, se a gente não conseguir pegar nada, ela vai ser passada. E para a gente conseguir recuperar aquilo vai ser difícil. É onde geram os assuntos, geram as teorias. Mas eu não vi aquela parte, eu não entendi aquela parte.
E as teorias da história, ela é bem realmente interessante. É uma história onde nosso personagem é um morto-vivo, é um Undead chamado no game. Um Undead que pode evoluir para um Hollow. Hollow são esses mortos-vivos que ficam perambulando, que ficam para lá e para cá. E nosso personagem, assim como todos, né, houve essa praga, ou esse tipo de mal nesse lugar em que a maioria se tornaram Undeads, a maioria se tornaram mortos-vivos. Nosso personagem é um dele, porém, nós somos diferentes, nós temos a capacidade de repente mudar isso. E a jornada inicia-se desse seguinte ponto, dessa seguinte maneira. Então, a história de Dark Souls já é uma história que por si só ela é envolvente, ela é cativante. E é óbvio que de início, assim que o game foi lançado, ela não iria intrigar e nem entreter ninguém, porque ela precisaria ser contada através do game, jogada, porque é uma história jogada. Tanto é que ao morrer, nosso personagem volta da última fogueira em que nós descansamos. Não perdemos itens, apenas as almas adquiridas. Os itens ficam no mesmo lugar, os bosses, as almas dos chefes, se nós tivermos matados, continuam. Perdemos também, mas nós podemos recuperá-la. Mas os boss, os chefes, eles estarão mortos se nós conseguirmos matar. Eles não estarão, não voltarão, não darão respaldo. Isso tudo como história, como gameplay, é realmente fascinante. É o que tornou Dark Souls um game único, um game com uma história única, um game com um modo de jogar único, um game com combos, com dificuldade, com chefes, com realmente uma essência única. Dark Souls é muito, mas muito mais do que um game difícil, do que um game com desafios, com chefes insanos, com mestres em que nós às vezes nos deparamos e falamos: nossa, eu não vou conseguir matar. Dark Souls é muito mais. Dark Souls é um game que ele nos dá várias sensações. É um game que te leva do êxtase de matar um boss à decepção de perder muitas almas para um mísero inimigo. Dark Souls é um game que vai te dar horas e horas de diversão, de magia, de tensão, com realmente coisas muito bem feitas e muito bem trabalhadas, com mecânicas realmente únicas, em que a From Software fez questão de mostrar pra gente que aquilo funcionaria, que aquilo era bom sim. E só jogando o game, só zerando o game, poderemos ter a sensação do quanto esse game é especial. E é lógico, com esse sucesso incrível que Dark Souls alcançou, com suas mecânicas de defesa, de esquiva, com realmente uma jogabilidade única, até então não vista ainda no mercado. E o sucesso foi incrível, porque é um game que mescla a dificuldade e que se você realmente não decorar os combos, se você não aprender a jogar Dark Souls, você não consegue passar o primeiro inimigo. Você pode morrer para o inimigo mais fácil do game, porque você precisa conhecer Dark Souls, você precisa conhecer os comandos. É um game onde você precisa decorar os combos, onde precisa decorar o ataque dos inimigos, saber a hora certa, economizar o seu nível de HP, sem falar em gráficos bonitos, um mundo de fantasia, dragões, anéis que te dão mais ou menos poder, anéis que te permitem ter um HP maior, anéis que te permitem usar equipamentos mais pesados. É um conjunto de coisas que a From Software fez como nenhum outro game conseguiu fazer. Dark Souls é simplesmente fascinante e por isso esses são um dos motivos em que a maioria dos games hoje tentam copiar ou tentam trazer algumas mecânicas de Dark Souls para dentro dos seus games, porque o sucesso que Dark Souls fez não foi à toa. Foi realmente um game que marcou a sua época e é lógico, deixou de ser um game para se tornar uma franquia, para se tornar uma saga, para se tornar um nome no mundo dos videogames. Eu tenho certeza que todos os fãs de Dark Souls são muito felizes, porque é um game que realmente ele te eleva ao extremo como jogador. Eu nunca joguei um game em que ele me dava a sensação de que eu era realmente muito bom jogador e ao mesmo tempo me fazia sentir o pior. É um game que realmente requer atenção, requer paciência, requer que o jogador se dedique a ele, não é apenas um passatempo. Você precisa dedicar o seu tempo ao game, mas a sensação de você matar um boss e poder ir lá, fazer um upgrade, upar seu personagem, aumentar seu nível de força ou seu nível de magia, porque você pode escolher a sua classe, isso também é lindo, isso não tem preço. Tem preço você chegar com a mísera espadinha e matar um boss que simplesmente 4 ou 5 vezes maior que você.
não tem preço. Jogar Dark Souls não tem preço. E é por isso e muitas outras coisas mais que Dark Souls é tão levado, é tão colocado suas mecânicas em outros games. Não é à toa. Eu sempre digo, se é algo que é tão bom como as mecânicas de Dark Souls, por que não tentar trazer em outros games? Eu acho que é muito bem-vindo, mas é lógico que nada como a From Software para ter essa receita perfeita desse bolo e esse conjunto que ficou simplesmente maravilhoso. Dark Souls é incrível, com muitos chefes insanos, com uma história que não acaba quando acaba, uma história que dá assunto e assunto, dá pano para manga, como dizia minha avó, que é assunto que não acaba mais. A história realmente nos deixa intrigados sempre e sempre. Então não tem como falar de Dark Souls e realmente não pensar que game magnífico, que game incrível, maravilhoso. É só o que eu tenho a dizer de Dark Souls, que é por isso e muitas outras coisas, essas mecânicas, essa comunidade, até o modo online, tudo é que nos leva a crer que seja o motivo principal de Dark Souls ser inspiração para muitos outros games. Feliz de quem pôde jogar todos os Dark Souls, ou o primeiro mesmo, que é esse aqui, que para mim é incrível. Não tem mais palavras para falar sobre esse game, simplesmente tá aí os motivos que Dark Souls é simplesmente a inspiração para esses games. Espero que continue sendo inspiração, espero que os próximos games da saga Souls venham realmente incríveis como esse, que é um game que não te enjoa de jogar, é um game que não te enjoa de querer mais, sempre mais, por mais que você morra e morra, porque é o game que você mais morre, é o game que você mais quer jogar. Simplesmente magnífico. Então, esses são os motivos, com certeza. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. E fui.